Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas. Desta vez vamos apresentar a primeira parte da abordagem sistêmica, que é a abordagem mais complicada, mais complexa da administração. Então vamos daqui para frente prestar bastante atenção nos conceitos que nós vamos abordar a partir de agora. Então nós vamos tratar aqui da teoria geral dos sistemas, que é uma teoria interdisciplinar, isso quer dizer, várias disciplinas estão presentes aqui, elaborada por Ludwig von Bertalanffy no final da década de 1950, para transcender os problemas exclusivos de cada ciência e proporcionar princípios e modelos gerais, de modo que as descobertas efetuadas em cada uma dessas ciências pudessem ser usadas pelas demais. Eu tenho aqui comigo o livro no qual estou me referindo, é este aqui, que eu recomendo fortemente a vocês que leiam este livro. Então, é um esforço, como grandes cientistas já tentaram. O próprio Albert Einstein tentou fazer isso com relação à física, uma teoria geral da física, ou a teoria de tudo, que pudesse abranger em um único sistema todas as informações e previsões do concerne a física, do ponto de vista da física quântica e da física tradicional. Então, só que ele faleceu sem conseguir isso. O von Bertalanffy, ele era um biólogo, ele tentou, utilizando-se como base de raciocínio a biologia, ele tentou fazer uma abordagem que pudesse, como nós já falamos, transcender os problemas exclusivos de cada ciência. Não existe nenhuma ciência que seja completamente isenta de problemas. Na verdade, toda a ciência é uma tentativa de explicar a realidade, e essa realidade nem sempre ela se coaduna com os princípios gerais que nós já temos estabelecidos em várias ciências. Nós temos então duas abordagens sobre essa revolução que significa a abordagem sistêmica da administração. Nós estamos trazendo aqui para a administração, mas o objetivo do Bertalanffy era uma teoria geral de sistemas, ou seja, uma teoria que pudesse abranger e explicar toda e qualquer ciência por meio desta abordagem. Então nós temos aqui uma abordagem clássica da ciência e uma abordagem que ele chama então de sistêmica. Então nós vamos ver que na abordagem clássica nós temos um reducionismo, quer dizer, é uma tentativa de reduzir a realidade ao escopo de uma determinada explicação científica, enquanto que a abordagem sistêmica de von Bertalanffy, ele preconiza o expansionismo, quer dizer, abranger todas as ciências numa única explicação, ou uma explicação que pudesse servir a todas as ciências até então conhecidas. Na abordagem clássica, prepondera o pensamento analítico, que isso teve início, como vocês já viram, nós já falamos aqui, com o discurso do método de Descartes, de René Descartes. Então, nós propomos aqui com esta abordagem, na verdade ele está propondo essa abordagem sistêmica, de tal forma que seja possível
em uma única abordagem, ter uma explicação que servisse a todas as ciências. O pensamento analítico, vocês lembram bem, analítico vem da palavra análise, né, da divisão do objeto em várias partes, o estudo dessas partes, que é a análise, que é justamente a análise, é a divisão do objeto que esteja em estudo, e depois, por meio de uma síntese, nós podermos ter uma explicação geral. Já na abordagem sistêmica, Bertalanffy já parte para a síntese, já parte da síntese, na verdade. O pensamento da abordagem sistêmica é bem sintética, já ultrapassa a questão simplesmente analítica, é indutiva, né? Então nós temos aqui dois tipos de pensamento científico: o pensamento indutivo, cartesiano, analítico, e o pensamento dedutivo, sintético, já parte dos resultados da análise por meio de uma visão geral. E enquanto que na abordagem clássica, na ciência clássica, o que há ali é um mecanicismo, em que as hipóteses elas estão mecanicamente contidas, né, em explicações de se isto é tal coisa, o resultado será tal outra coisa, portanto é muito mecânica. Se P, então Q, é mais ou menos isso que a gente encontra nos livros de metodologia científica, quanto à questão geral da explicação, quanto à questão lógica, né, que é a lógica que lida melhor com essa questão, é a lógica formal. Isso é outra questão que a gente tem que lidar bem com isso, que vem da filosofia, a questão formal, filosofia formal, e a filosofia que ela é mais ligada à questão da mudança. Então a formalidade ela é mais estática, mais mecânica, enquanto que a abordagem que ultrapassa essa questão puramente da análise, da formalidade, do estatismo, do mecanicismo, é mais dialética, é uma abordagem que está em constante movimento. E essa abordagem sistêmica, como ela pretende ser uma abordagem geral dos sistemas, então é como se nós quiséssemos aqui, como Einstein tentou lá, penetrar na própria mente de Deus. O que Deus, quando ele pensou o universo e pensou todas as ciências, porque todas as ciências aqui elas acabam chegando num ponto teológico. Quem foi que deu início a isso tudo? Por que as coisas funcionam desta maneira? Então nós chegamos à questão teológica, na verdade, que é sobre os princípios. Se você pegar as escrituras sagradas, a Bíblia já começa dessa maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui é uma tentativa de chegarmos a este princípio, a esse start, a esse pensamento global de como que Deus pensou o universo e como é que as coisas funcionam na mente de Deus, e nós o que fazemos, na verdade, é descobrir como funcionam essas coisas. Então nós temos aqui essa abordagem sistêmica fortemente ligada ao desenvolvimento da informática, da computação. Então o computador ofereceu às organizações a possibilidade de lidar com grandes números e diferentes negócios ou explicações ou ciências simultaneamente, a um custo mais baixo
com maior rapidez, velocidade, portanto, e confiabilidade. Então, é o que o computador nos dá. A teoria geral dos sistemas, portanto, é a ciência da comunicação, da informação ou da informática, e os controles daí advindos. Quer dizer, nós tendo o conhecimento de todos os dados, todas as informações que estejam disponíveis, a gente exerce o controle sobre o objeto que nós estamos tratando, estamos lidando, por meio de um controle, de uma explicação única. Então, a gente, por meio desta maneira de atuar, nós temos condições de prever as coisas, os acontecimentos, os fenômenos, eles são perfeitamente previsíveis. Essa comunicação, ela torna os sistemas integrados e coerentes, e o controle regula o seu comportamento. Então, nós podemos fazer com que qualquer sistema funcione por meio do conhecimento de todos os dados envolvidos e o controle que nós exercemos sobre esses dados. Portanto, uma abordagem interdisciplinar, pois oferece sistemas de organização, de processamento de informações ou dados e os controles advindos desse conhecimento, que auxiliam as outras ciências a ter uma visão mais global e coesa do seu fazer científico. Então, nós temos aí, na verdade, um campo de estudo, nós estamos lidando com o campo de estudo da cibernética, que lida com uma rede de comunicações. Então, são vários elementos que estão dentro de um processador, em que temos entradas e saídas deste processador. Este processador ele lida com esses elementos, com comunicações, com dados, com energia, com matéria, com organizações, com pessoas e todos os sistemas, por exemplo, que rodam dentro de aqui no nosso caso, vamos focar na administração, é lidar com aquelas questões do POCCC, planejamento, organização, coordenação, comando e controle. As saídas do sistema são informações, energia, produtos, matéria. Então, nós, na verdade, essa parte do processador ou da caixa preta, ela, na verdade, mesmo não adentrando a esse processador, a qualquer organização, por exemplo, eu posso saber do que se trata, do que ela faz, de maneira que pelas entradas que nós percebemos dela nesse processamento e pelas saídas, nós temos uma dedução. Portanto, os sistemas gerais, a abordagem sistêmica, ela é dedutiva, ela não é como o sistema clássico analítico, que a análise ela parte ela divide o objeto em partes. Portanto, eu tenho acesso ao processador, ao processamento, ao fluxo, e a partir do estudo de cada parte eu passo para a explicação geral. Aqui não, eu não tenho acesso aos dados, ao processamento que está internamente ali sendo tratado, mas pelas entradas e pelas saídas eu tenho condições de conhecer esse sistema de maneira dedutiva. Sem adentrar ao sistema, eu posso saber o que corre lá dentro. Então, nós temos aí uma classificação dos sistemas, eles são simples, ou complexos, ou hipercomplexos. Os sistemas simples, eles podem ser determinísticos, tanto os simples quanto os complexos e hipercomplexos, eles podem ser determinísticos ou probabilísticos. Então, na ciência clássica, ela é determinística. Se P, então Q. Aqui nos complexos, nos sistemas complexos e hipercomplexos,
Eu tenho, por exemplo, ao invés de encaixe de janela, no caso de um ar-condicionado, ou de um jogo de bilhar, ou de um arranjo físico, layout e fluxograma de uma fábrica, na verdade, quando eu posso usar um computador, então deixa de ser analítico e passa a ser digital, analógico, de analógico passa para digital, e o arranjo físico ele pode ser automatizado. No jogo de dados, por exemplo, nós temos teorias dos jogos que acabam nos ajudando a como lidar com mercados de capitais. Por exemplo, existem seres ou objetos que a priori eles têm uma atuação caótica, vamos dizer assim, com movimentos que não são padronizados, mas a gente pode trabalhar qualquer animal e qualquer ser vivo para que eles respondam a reflexos condicionados. Nós podemos condicionar qualquer animal, inclusive o ser humano pode ser condicionado para que responda a determinados reflexos que são condicionados, portanto, pela repetição. Você pegando qualquer animal em laboratório ou mesmo na natureza, forçando-os a ter repetições de comportamento, o cérebro acaba aprendendo aquele comportamento e acaba num comportamento hipercomplexo, repetindo aqueles movimentos, aquele comportamento que foi treinado, que foi condicionado. Tanto qualquer animal pode ser condicionado, inclusive o ser humano, por meio de treinamento. É para isso que serve o treinamento. A forma utilizada, o método utilizado é a repetição. Então, tudo aquilo que tem grandes repetições no seu comportamento, num computador, ele pode ser reproduzido em computador, inclusive. Você tem dados que se repetem de uma certa forma, aí o computador você consegue programar para que ele compreenda que aquele dado da realidade ele pode ser repetido internamente dentro de um processador. Então nós temos aqui algumas propriedades dos sistemas cibernéticos. Eles são excessivamente complexos, eles são probabilísticos e são autorregulados. Os sistemas têm essas propriedades, essas características. Então, veja que a computação aqui é fundamental para que a gente tenha isso, e também a questão da estatística. Então, a gente trabalha com estatística, trabalha com computação, e de tal forma que a gente consiga fazer com que qualquer sistema ele possa ser autorregulado. A gente vai dar alguns exemplos sobre isso agora. Então, nós temos aqui dois tipos de sistema. Um sistema que são fechados e sistemas abertos. Os sistemas fechados, eles são geralmente estáticos, eles têm uma dinâmica muito simples, um relógio que pode medir os trabalhos. Um sistema cibernético simples. Vamos dar um exemplo aqui, um ar-condicionado, ele é um sistema fechado, só que ele tem uma abertura para o meio ambiente. Quando ele faz a medição da temperatura, ele liga e desliga o compressor. Então nós temos aqui um exemplo de um sistema fechado, mas que já tem uma saída, ou uma entrada e saída com o ambiente. Ele já consegue trabalhar com o ambiente, que no caso aqui do exemplo é a temperatura.
Depois nós partimos para os sistemas abertos. Os organismos, qualquer organismo, do mais inferior ao mais superior, em termos de complexidade, eles sendo organismos vivos ou se comportando como organismos vivos, eles têm uma capacidade de transacionar com o ambiente. Todos os animais são assim, os homens também. Os sistemas socioculturais são assim, e isso tudo acaba num sistema simbólico. Nós já falamos aqui em outra aula sobre o simbolismo. O ser humano é extremamente simbólico. É por isso que as pessoas queimam bandeiras de países, as pessoas usam bandeiras, usam símbolos culturais, para designar, por exemplo, hierarquia, etc. Então, nós somos extremamente simbólicos. A partir disso tudo, da compreensão dos sistemas, é possível trabalharmos com modelos. Você vê todos os dados que poderão estar presentes num determinado sistema. Por meio da cibernética, você buscar uma representação de qualquer objeto por meio de um sistema original, por meio de outros sistemas comparáveis, que são os modelos. Então, antes de você levar para a pista de corrida um carro de Fórmula 1, você testa os modelos em laboratório, ou os aviões, por exemplo, também, e qualquer outro produto eletrônico ou mecânico. Antes dele ser levado à construção, é possível você criar um modelo para ver como é que funcionaria esse produto, esse objeto, depois no dia a dia. Então nós temos aqui duas questões a trabalhar com relação à criação dos modelos. Nós temos o isomorfismo, que é a semelhança de forma. Os produtos de um determinado bem, ao final da linha de montagem, eles vão ter uma capacidade, uma qualidade idêntica, semelhante ao que o modelo preconizou. E o homomorfismo, que possui uma proporcionalidade de formas, mas nem sempre do mesmo tamanho. Por exemplo, você pode ter como modelo as plantas das casas, dos edifícios, em uma escala bem menor. Assim, os modelos também podem ser, qualquer modelo ele pode ser feito em escalas menores, mas representativo do modelo, do objeto original, quando ele foi entregue após a sua feitura, após a sua produção. Então vamos ver alguns conceitos principais sobre essa abordagem sistêmica. Nós já vimos isso em outras aulas, mas agora vamos ver com mais calma. Todo sistema ele se compõe de entradas, um processamento ou um processador, e saídas, e ainda depois das saídas um retorno, um feedback com uma informação sobre o que foi processado, se está de acordo com aquilo que se esperava. A entrada de um sistema é aquilo que o sistema importa do seu mundo exterior, por ser constituída por um ou mais dos seguintes ingredientes. Entram em qualquer sistema informações, energia, materiais, pessoas, e vamos ver cada um deles aqui. Informação é tudo aquilo que produz a incerteza ou a certeza a respeito de alguma coisa. Energia é utilizada para movimentar e dinamizar o sistema. Materiais são os recursos a serem utilizados pelo sistema como meios para produzir as saídas, ou produtos, ou serviços, seja o que for. Ou comportamentos, dependendo do que seja o objeto que você está trabalhando. As pessoas são empregadas
necessariamente em funções e cargos, se tratando de uma organização ou qualquer tipo, né, de organização, para que no processo, durante o processamento, as coisas sejam feitas de acordo com o planejado, com planejamento, organização, coordenação, comando, controle. É a administração, na verdade. As saídas, o output, as entradas são os inputs, a saída, o output, é o resultado final da operação ou do processamento de um sistema. Então, todo sistema produz uma ou várias saídas. Por meio das saídas, o sistema exporta o resultado de suas operações para o seu meio ambiente. Então, no caso de uma empresa que é de industrial, por exemplo, você tem nas entradas, você tem materiais, os insumos, a energia mesmo, as pessoas que vão trabalhar, e na saída você tem o produto final, o resultado final, e você tem também os dejetos, os rejeitos, e tudo isso vai para o meio ambiente com seus valores, em termos não apenas monetário, mas em termos de cuidado com o meio ambiente. A caixa preta, ou caixa negra, o black box, é a processadora em si, pode ser a própria empresa, que seja o nosso objeto de estudo. E aqui cabe uma explicação que eu já dei, mas é bom usar como aquilo que nós podemos verificar utilizando-se ou um método científico clássico, indo para dentro da empresa e fazendo uma análise dela, ou nós podemos também utilizar o modelo sistêmico, que é dedutivo. Então, a caixa preta ou a processadora refere-se a um sistema cujo interior não pode ser desvendado, cujos elementos internos são desconhecidos, que só pode ser conhecido por fora, no caso da utilização deste conhecimento sistêmico dedutivo. Então, por meio de manipulações ou observações externas de suas saídas, entradas e saídas, utilizam-se o conceito de caixa negra ou caixa preta em duas circunstâncias. Quando, por alguma razão, o sistema é impenetrável ou inacessível, uma empresa, o cérebro humano, o corpo humano, ele não está acessível, por exemplo, ou quando o sistema é excessivamente complexo, de difícil explicação ou detalhamento. O próprio computador, qualquer objeto eletrônico, por exemplo, a economia de um país é uma coisa extremamente complexa, e por isso que se utilizam dados que não são dados provindos do processamento, mas a partir das saídas, das entradas e das saídas, por exemplo, um conhecimento dedutivo. Então, desses principais conceitos, que nós vamos deixar isso aqui no final da aula, em um esquema teórico, e nós já falamos então sobre isso em outras aulas e já acabamos de repetir aqui, para que seja mais fácil a memorização desses conceitos: entradas, output, input, saída, output, feedback ou retorno das informações ao início para novo processamento ou para regular o processamento, pode alterar o processamento para mais, para menos. Dá um exemplo aqui do avião, né? O avião é um sistema extremamente complexo que compõe-se de muitas partes e todas elas se utilizam computadores para o controle de todas os passos
todas as funções que são feitas ali dentro de, por exemplo, na cabine de bordo de um avião, você tem vários sistemas ali e que os pilotos, copilotos, eles têm acesso e eles controlam ali, por exemplo, tudo sobre o voo, sobre a carga, sobre o início e final da viagem, qual é a altura do voo, qual é o túnel de voo que ele vai fazer, isso tudo, inclusive, numerado para que não se tenha dúvida quanto que voo se trata, com horário de saída, horário de chegada, e todo o itinerário sendo controlado por computador de bordo. Então ele leva o avião da sua saída até o seu destino e vai fazendo as correções ao longo do percurso. Então ali a tripulação, cada um tem que saber a sua função, e tudo no tempo certo, tudo com checklist para que nada dê errado, porque ali tratam-se de muitos recursos financeiros, muitas vidas, então nada pode dar errado, ou pelo menos tenta-se fazer com que tudo saia corretamente, nada saia fora do lugar. Então, nós temos já falamos, né, sobre a retroalimentação. Tudo aquilo que der certo ou der errado tem que retornar para a entrada como informação importante no reprocessamento do objeto que nós estivermos lidando com ele, seja uma empresa, seja um laboratório, seja um produto, seja o que for. Então, essa retroação, ela coloca nós temos que saber, para que utilizemos uma boa retroalimentação, um feedback, a posição do objeto a ser alcançado, onde estamos e para onde vamos, a distância em relação ao objetivo, quais as alterações dessa distância produzidas por sua própria ação, quais as ulteriores e mudanças em relação à sua própria posição. As principais funções do feedback são os seguintes: controlar a saída enviando mensagens geradas após a saída do regulador de entrada, manter um estado relativamente estável da operação do sistema quando se defronta com variáveis externas que podem ocasionar sua flutuação. Veja o exemplo que eu dei do avião. Por exemplo, o avião ele tem um ponto de saída e um ponto de chegada, e ele tem um percurso, mas ele sofre ali alterações durante o voo que tem que ser por meio dessa retroalimentação, desse feedback, corrigindo o seu rumo. Há ventos laterais, há ventos que levam o avião mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, e isso tem que tudo ser corrigido, e o computador faz isso imediatamente. Tudo funcionando bem, não há erro. E finalmente, por causa disto tudo, aumentar a probabilidade de que o sistema seja eficaz em face da situação externa. Então, como nós lidamos aqui com computação, basicamente com estatística, então nós lidamos com probabilidade, não é apenas com possibilidade. As coisas são possíveis e são prováveis. Aqui no caso nós vamos trabalhar com probabilidade, as coisas são prováveis. O funcionamento de todo o sistema depende da relação mútua de 4 fatores que constituem a base da teoria da retroação. O atraso, o lag, é o tempo decorrido entre o momento em que a perturbação tira o sistema de seu estado de equilíbrio
e o momento em que a ação corretiva tem início. O ganho, ou gain, é a quantidade de correção exercida pelo mecanismo de retroação. A carga, ou load, é a extensão e velocidade das mudanças que deverão ocorrer para restaurar o equilíbrio. E a guia, o lead, é a distância entre a posição, situação prevista e a posição sistema real. Então vejam que essas palavras, elas estão todas nos computadores, nos sistemas, e para quem lida com essa questão, torna mais fácil a compreensão. Podemos identificar dois tipos de retroação, a positiva e a negativa. A retroação positiva é a ação estimuladora da saída que atua sobre a entrada do sistema. Na retroação positiva, o sinal de saída amplifica e reforça o sinal de entrada. A retroação negativa é a ação frenadora que freia e inibe a saída, que atua sobre a entrada do sistema. Na retroação negativa, o sinal de saída diminui e inibe o sinal de entrada. A retroação serve para comparar a maneira como um sistema funciona em relação ao padrão estabelecido para ele funcionar. Quando há diferença entre ambos, a retroação aciona um mecanismo regulador, fazendo o sistema funcionar mais próximo ao padrão estabelecido. A homeostasia é um equilíbrio dinâmico. Portanto, todo organismo ele tende, utilizando-se dos mecanismos que já falamos, principalmente da retroação, tende a um equilíbrio dinâmico obtido por meio dessa autorregulação, ou seja, por meio do autocontrole. É a característica que o sistema tende a manter certas variáveis dentro de limites, mesmo quando os estímulos do meio externo forçam essas variáveis a assumir valores que ultrapassam os limites da normalidade. A homeostase é obtida por meio de dispositivos de retroação, portanto, de feedback, que são basicamente sistemas de comunicação que reagem ativamente a uma entrada de informação. É basicamente um equilíbrio dinâmico que ocorre quando o organismo, o sistema, dispõe de mecanismos de retroação, capazes de restaurar o equilíbrio perturbado por estímulos externos. A base do equilíbrio é, portanto, a comunicação e a consequente retroação positiva ou negativa. A informação, portanto, é fundamental. A informática, a informação, ela envolve um processo de incerteza ou de certeza. Para se compreender adequadamente o conceito de informação, deve se envolver com dois conceitos, o de dados e de comunicação. Então, dado é um registro, uma anotação de um determinado evento ou ocorrência que tem um determinado valor. Constituem a matéria-prima para a informação e podem ser definidos como grupos de símbolos não aleatórios, representando quantidades, ações, coisas, etc. A informação é um conjunto de dados com significado. Comunicação é quando uma informação é transmitida a alguém, sendo então compartilhada também por esse alguém. A comunicação, portanto, significa tornar comum a uma ou mais pessoas uma determinada informação. A partir dessa visão sistêmica, nós também tivemos uma decorrência disso, que é a teoria da informação. Então, a teoria da informação é um ramo da matemática aplicada que utiliza o cálculo da probabilidade. Surgiu, em definitivo, com as pesquisas de Claude Shannon e Warren Weaver para a Bell Telephone Company, no campo da telegrafia e telefonia, em 1949. Ambos formularam uma teoria geral da informação, desenvolvendo um método para medir e calcular
a quantidade de informação com base em resultados da física estatística. A preocupação básica de Shannon era uma aferição quantitativa de informações. A sua teoria da informação diferia das já existentes em dois aspectos. Introduziu noções de estatística que ainda não tinham utilização em assuntos dessa natureza, em macroscopia e não microscopia, pois concentrava a atenção em aspectos amplos e gerais dos dispositivos de comunicações. Então, lembre-se daquilo que nós falamos sobre comunicações. Nós temos uma fonte, um transmissor, um canal, um receptor, temos o destino, temos o ruído ou interferência e o feedback. Afinal de contas, queremos saber se o nosso objetivo foi alcançado na comunicação. Em todos os sistemas de informação, a fonte serve para fornecer mensagens. O transmissor opera as mensagens emitidas pela fonte, transformando-as em forma adequada ao canal. O canal leva a mensagem sob a nova forma para um local distante. O ruído perturba a mensagem do canal. O receptor procura decifrar a mensagem gravada no canal e a transforma numa forma adequada ao destino. A partir daí, podemos generalizar que a teoria da informação de Shannon parte do princípio de que a função macroscópica das partes é a mesma para todos os sistemas. E há a questão da redundância. Redundância é a repetição da mensagem para que sua recepção seja mais garantida. Introduz no sistema de comunicação uma certa capacidade de eliminar ruído e prevenir distorções e enganos na recepção da mensagem. Dados redundantes são dados que confirmam mensagens já transmitidas ao receptor e não devem ser consideradas necessariamente inúteis, porque permitem ao receptor uma verificação de erros causados pela distorção ou ruído na transmissão. Há uma outra questão relativa a essa abordagem sistêmica, que é a questão da entropia. A entropia é a segunda lei da termodinâmica de Newton e refere-se à perda de energia em sistemas isolados, levando-se à degradação, à desintegração e ao seu desaparecimento. Eu posso até dizer que na teoria do caos, tudo tende à entropia. E o que é que nós fazemos para evitar a entropia? Nós atuamos sobre essa entropia, alterando essa entropia, tornando-a negativa essa entropia. Então nós temos a entropia negativa, ou a negentropia, como muitos falam. Então significa que as partes do sistema perdendo sua integração e comunicação entre si, faz com que o sistema se decomponha. Então nós temos o administrador, o cientista, o profissional que lida com essas questões, tem que agir, dando mais energia e informação para que regenere o sistema. É uma evitação a entropia negativa, a entropia que leva ao caos, a degeneração e a desorganização e morte dos sistemas. Então, na verdade, nós somos diariamente, nós trabalhamos com isso, com a entropia negativa ou a negentropia, tentando fazer com que haja uma dinâmica, uma homeostase, em que o organismo mantenha-se vivo, atuante e saudável. Então, mais ou menos essas são as questões. E nós vamos aqui ver também sobre a questão da sinergia, que vem do grego sin, que é com, significa com, e ergos, que significa trabalho conjunto, sinergia. Existe sinergia quando duas ou mais causas produzem, atuando conjuntamente, um efeito maior do que a soma dos efeitos que produziriam atuando individualmente.
A sinergia constitui o efeito multiplicador das partes de um sistema que alavanca o seu resultado. Então, as consequências da cibernética na administração é que as principais consequências dessa cibernética são duas: a automação e a informática. Então, nós conseguimos automatizar, robotizar muitas ações numa empresa, numa fábrica, em qualquer tipo de negócio, criando autômatos, funcionando como máquina, ou um grupo de máquinas atendendo a uma programação única, permitindo efetuar, sem intervenção humana, uma série de operações contábeis, estatística, com extraordinária rapidez, muito superior à capacidade normal do homem, e montagem de produtos mesmo em fábrica. Os autômatos em cibernética são máquinas ou engenhos que contêm dispositivos capazes de tratar informações ou estímulos que recebe do meio exterior e produzir ações ou respostas. O autômato cibernético trata a informação de tal maneira que pode mudar até a sua própria estrutura interna, como a aprendizagem em função dela. Estamos vivendo agora numa outra revolução, né? Alvin Toffler, ele olhava para o futuro e lidava com essas questões chamando de ondas. Então nós tivemos a primeira onda, que foi a industrial, a segunda onda, os métodos e técnicas de processamento e de administração, Taylor-Fordismo. Tivemos a onda da informática, que já estamos caminhando para... Já ultrapassamos a onda da cibernética, da robótica, já estamos entrando na era da IA, né? Da informação, da informática levada ao extremo, que é a robótica levada ao seu extremo. A informação gerencial que transforma as pessoas e os robôs em praticamente seres humanos. A inteligência artificial, ela está agora presente no nosso dia a dia, que já está inclusive, entre aspas, bagunçando o nosso coreto. É isso, obrigado.